Olá pessoal, tudo bem com vocês? O canal O Show de Física, o canal Professor Uchoa está de volta. Desta vez nós vamos trabalhar o assunto de mecânica. Nós vamos trabalhar a cinemática, a terceira parte de cinemática. Você está acompanhando nossos vídeos? Ótimo! Se está acompanhando, pessoal, saiba que aqui você vê a teoria, vê exercício também. Então eu recomendo, pegue a canetinha, pegue um caderno para também fazer os cálculos, talvez antes até de você ver, na hora que você vê o anúncio aí de algum exercício, você então procure responder logo, pegue a ideia e confira com o nosso vídeo se você acertou ou não, tá bom? Então faça isso, aprenda muito mais. Aqui no canal Show de Física você sabe que tem também dessas coisas, né? Nós mostramos experimentos e mais alguma ideia extra, tá certo? Então hoje nós vamos trabalhar a cinemática vetorial parte 3. Assista nosso vídeo, deixe seu like, ative o sininho, tá? Fique ligado em nossas videoaulas. Vamos lá, Marciano, solta a vinheta aí, Marciano! Bem, pessoal, visto isso aí, né? Depois de nós vermos aí essa situação em que nós calculamos a aceleração vetorial média em duas situações para o mesmo movimento circular uniforme, você acho que compreendeu, né? Então vamos agora trabalhar a aceleração vetorial instantânea, ou vetor aceleração instantânea, porque se tem um médio, tem um instantâneo, então nós vamos trabalhar o instantâneo, tá certo? Então vamos lá, tenha atenção. Olha só. Conhecendo a aceleração vetorial média, nós podemos dizer que a aceleração vetorial instantânea, ou vetor aceleração instantânea, ele também é o limite que tende à variação do vetor velocidade no tempo, quando esse intervalo de tempo é muito curto. Ou seja, não se preocupe que no nosso cálculo a gente não vai nem precisar usar isso aí, é só uma definição para você conhecer. Mas essa definição aqui diz o seguinte, que a aceleração vetorial instantânea vai ser o limite para um intervalo de tempo muito curto, ou seja, você vai estar trabalhando naquele momento, naquele instante com a situação do objeto, certo? O movimento do objeto naquele instante. Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma trajetória qualquer que uma partícula esteja fazendo, tá bom? E nessa trajetória, digamos que a partícula está por aqui. Ela está aqui em movimento. Para onde ela está se movendo? Ora, eu quero que ela esteja se movendo no sentido horário. Então eu tenho que desenhar o vetor velocidade como tangente à trajetória e apontando para o sentido horário. Então olha só, eu coloco aqui o vetor velocidade. E isso me indica que essa partícula está se movendo no sentido horário, certo? Então vetor velocidade. Mas ele tem uma aceleração aí. Por estar numa curva, essa aceleração pode ter algumas características. Vamos escrever essa aceleração de uma maneira assim mais geral, tá? Mais generalizada, tá bom? Então vou escrever aqui, deixa eu pegar aqui o pincel azul. Então, olha, eu vou escrever essa aceleração, ela pode estar muito bem desta maneira, ó. Eu vou ter aqui a nossa aceleração instantânea, aceleração da partícula nesse instante, ela está aí apontando meio que para dentro da curva, tá? Mas lembrando, nós vamos ver as situações, aí podia ser dessa maneira, podia ser mais para trás, podia ser exatamente perpendicular, podia ser tangente, tá? Então nós vamos ver todas essas situações, caracterizar tudo isso. Mas enquanto isso, vamos ver aqui o comecinho, a ideia inicial. Então, é importante saber, existe a aceleração, pelo menos aí existe a aceleração. E ela é chamada de instantânea porque eu quero a aceleração nesse instante que a partícula está passando ali, naquele limite, certo? Pois bem, se ela é instantânea aí, o que acontece? Essa aceleração pode ser, digamos, trabalhada em duas direções. Eu posso analisar essa aceleração em duas direções. Aí eu vou ter o seguinte... Eu vou trabalhar aqui em uma direção que contém a velocidade, ó. Vamos chamar a direção tangente, tá? Uma direção tangente. Uma direção de um eixo tangente, uma direção tangencial.
ou posso trabalhar aqui, olha só, em uma direção que vai chegar lá ao centro da curva, mais embaixo, lá ao centro da curva. Em uma direção, ó, que é perpendicular a essa tangente, que a gente comumente chama isso aqui de direção normal, tá? É a direção normal ou radial. Normal é perpendicular ao eixo tangente, ou radial, tá certo? Sendo assim, a aceleração instantânea que aqui está, perceba que ela está formando até um certo ângulo aí, vamos chamá-lo de θ. Está formando um ângulo θ com a velocidade. Esse ângulo nós vamos ver que nós podemos caracterizar esse ângulo. De acordo com o valor dele, nós podemos já definir o movimento do objeto. Depois nós vamos ver em mais outra aula. Mas agora eu posso dizer o seguinte, que essa aceleração vetorial instantânea, ela pode ser projetada em duas. Ó. Posso pegar duas componentes dela, que uma delas será essa aqui, a aceleração que a gente vai chamar de tangencial, a componente tangencial da aceleração vetorial instantânea, que está na mesma direção da velocidade, tá? E no caso aí no mesmo sentido, mas não é obrigado, pode ser no outro, tá bom? E vamos ter também aqui a aceleração projetada nesse eixo normal. Aí nós vamos chamá-la de aceleração normal, ou pode ser chamada de aceleração radial, tá? Ela está projetada aí no eixo normal. Então nós temos a aceleração normal e temos a aceleração tangencial, tá certo? Perceba que essas duas componentes têm relação com a aceleração vetorial instantânea, né? Qual é a relação? Ora, a aceleração vetorial instantânea ela é a soma de sua componente tangencial com sua componente normal. Essa componente normal, ela também pode ser chamada, como está apontando para o centro, pode ser chamada de aceleração centrípeta. Vamos botar logo aqui, ó. Ela é aquela mesma chamada aceleração centrípeta. Então eu posso dizer que a aceleração vetorial instantânea é a tangencial mais a centrípeta. Vai ser a soma das duas, beleza? Uma outra coisa importante é que essa relação é vetorial, eu não posso substituir valores ali. Mas eu posso trabalhar os valores usando o quê? O teorema de Pitágoras, né? Observe bem aqui, ó, esse triângulozinho retângulo, esse cateto é a tangencial, o outro cateto é a centrípeta. E a aceleração instantânea resultante, ela é a vetorial instantânea, a hipotenusa. Tá certo? Então, sabendo disso, eu posso usar o teorema de Pitágoras, ó. Dizer que o quadrado da aceleração vetorial instantânea é igual à soma dos quadrados da tangencial com a centrípeta. Posso trabalhar com isso aí. Nessa situação aqui, nessa equação do teorema de Pitágoras, eu posso usar valores. Você pode colocar valores. Nesta outra aqui, você não pode usar valores. Não pode usar valores nesta outra, tá? Então, aqui, ó, é só uma representação vetorial dela. Eu não posso utilizar valores. Então, não usar valor aqui. Você não usa valor nessa expressão. Só usa valor no teorema de Pitágoras. Ok, gente? Então, é isso. Nós vamos agora caracterizar essas duas acelerações, a tangencial e a centrípeta, para que nós entendamos mais legal, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui caracterizar as duas componentes do vetor aceleração instantânea, tá? Vamos fazer isso, olha só. Eu repeti aqui a figura, eu tenho a velocidade da partícula, a partícula está se movimentando no sentido horário, né? Aqui está a aceleração instantânea, tá bom? Meio que para dentro da curva. E nós temos a aceleração centrípeta apontando para o centro da curva. E temos a aceleração tangencial, ok? Bem, sabendo disso, vamos caracterizar cada um aqui, ó. Primeiro, a aceleração vetorial instantânea, deixa eu apagar aqui, escrever melhor. Eu quero falar do vetor
aceleração tangencial. Vetor aceleração tangencial, porque a instantânea trata de tudo isso, tá bom? Então a aceleração tangencial, ela tem suas características. Quais são? Primeiro, o módulo dela da aceleração tangencial, nós vamos dizer que é o mesmo módulo daquela aceleração escalar, tá? A aceleração tangencial tem o mesmo módulo da aceleração escalar. Qual é a escalar? Aquela aceleração que, por exemplo, nós trabalhamos no MOVE, que é constante. Então, lá no MOVE você tinha que V é igual a V0 mais alfa t, ó. Essa aqui é o módulo da nossa aceleração tangencial. Por exemplo, no MOVE, né, que nós já trabalhamos aí no MOVE. Então, a aceleração do MOVE é o módulo de nossa aceleração tangencial, tá certo? Outra coisa, a direção dela, a direção desse vetor, ora, está sempre tangente à trajetória também, ou seja, eu posso dizer que tem a mesma direção da velocidade, do vetor velocidade. Então, posso dizer, olha, que é sempre a mesma de V, ou seja, sempre tem a mesma direção do vetor velocidade. E o sentido? O sentido depende. Pessoal, vocês lembram que nós falamos lá no MOVE que existe movimento acelerado e movimento retardado? Pois aqui você vai ver a aplicação dessa ideia. Ou seja, quando o movimento é acelerado, o vetor aceleração tangencial e a velocidade têm o mesmo sentido. Vocês lembram que antes nós falamos que eles têm mesmo módulo? Ou melhor, tem mesmo sinal quando o movimento é acelerado? E sinais opostos quando o movimento é retardado, a velocidade e a aceleração? Pois é isso que a gente aplica agora aqui. Quando o movimento for acelerado, a velocidade e a aceleração tangencial vão ter o mesmo sentido. Quando o movimento é retardado, a velocidade e a aceleração tangencial, ó, vão ter o sentido oposto. Tá certo? Então lembre-se disso. Bem, então, veja só, o sentido vai depender desse vetor, tá? Se você tem movimento acelerado, você vai ter isso. A velocidade e a aceleração tangencial vão ser vetores que estão no mesmo sentido. Se você tiver movimento retardado, então nós vamos ter isso. A velocidade está para um lado e a aceleração tangencial, olha só, para outro lado. Eles são opostos quando o movimento é retardado. Não esqueça disso, isso aqui é importantíssimo, beleza? Bem, e o vetor aceleração centrípeta? Ora, vamos lá. O vetor aceleração centrípeta. Ora, a aceleração centrípeta também tem suas características, né? Vamos lá. O módulo da aceleração centrípeta é isso, é a velocidade ao quadrado dividida pelo raio, né? Velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Então é o módulo da aceleração centrípeta. A direção dela, a direção vai ser, olha só, direção a gente diz radial, que é a mesma direção do raio, ou então normal, tá bom? Então direção normal, radial ou perpendicular à velocidade v, ó. Veja que a aceleração centrípeta ela sempre vai ser perpendicular à trajetória. Então posso dizer isso, que ela tem uma direção radial ou normal ou perpendicular à velocidade v que está na direção da trajetória. Beleza? Beleza? Bem, e o sentido dela? O sentido é fácil, né? Se ela é chamada de centrípeta, ela está apontando para o centro. Olha só, centrípeta. Então o sentido dela é para o centro da curva. Tá? Por isso o fato dela ser chamada aceleração centrípeta. Ok, pessoal? Então aí nós temos as ideias relativas à aceleração vetorial instantânea, que foi dividida aí nas ideias da tangencial
e da aceleração centrípeta, que são as componentes da aceleração vetorial instantânea. No próximo vídeo nós vamos ver os comentários acerca da classificação dos movimentos de acordo com esses vetores aí, que é bem interessante. Não deixe de assistir o próximo vídeo sobre esse conteúdo, ok? Então, nosso canal, o Show de Física, encerra esse vídeo por aqui, deixando um forte abraço a vocês. Se inscrevam, ative o sininho e deixe seu like, certo? Então, ative o sininho e assista o próximo vídeo. Um forte abraço, tudo de bom!